Vocês têm visto o movimento, não é? Ontem foi Miguel Reale Júnior, um dos 3 autores do pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Olha, frase dele. Creio que nós devemos, nesse instante, evitar um mal maior. Evitar que haja conturbações na vida social brasileira. A vitória de Lula no primeiro turno, diz Reale, diminui muito o risco da tentativa de um golpe de Estado. Anteontem, foi um pequeno grupo de tucanos de Goiás, mas não um grupo pequeno qualquer, tá? O grupo ligado ao ex-candidato à presidência, Eduardo Leite. Geraldo Alckmin estava em Goiânia, a turma fez uma festa e aí um bando de tucanos posaram para foto fazendo com a mão o L de Lula. Foi o caso também de César Maia, ex-prefeito do Rio, que se por um lado é candidato a vice-governador na chapa de Marcelo Freixo, por outro, é pai de Rodrigo Maia, presidente do PSDB no Rio e ex-presidente da Câmara no governo Michel Temer. Pois é, nas últimas semanas já haviam feito gestos similares pelo menos 2 músicos, Caetano Veloso e Chico Santa Cruz. Os 2 são conhecidos muito pelo entusiasmo pelo projeto nacional de Ciro Gomes. Essas adesões, elas estão aparecendo por toda parte, às vezes com grande estardalhaço. Foi o caso de Marina Silva, há muito tempo rompida com Lula. Foi também o caso de Henrique Meirelles, que já havia presidido o Banco Central no governo Lula e foi ministro da Fazenda no governo Temer. Ele é, na economia, um friedmaniano puro sangue. A adesão de Meirelles teve efeito, tá? Pelo menos algum efeito. Um bando de gente na Faria Lima, a turma do mercado financeiro, que já queria fazer algum tipo de aceno para quem deve presidir o país, logo fez. Tem adesões que não chamam tanta atenção. É o caso, por exemplo, de Flávio Birrenbach, outro advogado importante, que chegou a ministro do Superior Tribunal Militar e também declarou apoio. Era ele, o Flávio, ultra entusiasta do impeachment. Essa, evidentemente, é só uma lista parcial, tá? Agora, vem cá. No mundo real, essas declarações de apoio têm impacto para uma possível vitória de Lula ainda no primeiro turno? Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. E espera aí, não pula. A gente precisa de você. Sei que essa parte, em geral, é uma parte que vocês estão já acostumados a pular, vai para depois da vinheta, mas aguenta aí, só hoje. A gente precisa da sua assinatura. O Meio, como vocês sabem, produz um jornalismo que é independente e principalmente é apartidário. O que nos motiva é uma só convicção, a defesa da democracia, a defesa da democracia liberal. A maior parte do que produzimos é gratuita. A newsletter diária, vídeos, podcasts, e isso tem motivo. A gente acredita que informação é fundamental. Informação fácil de digerir. Que informação é essencial para cada eleitor poder fazer a sua escolha com independência, com tranquilidade, com liberdade. Parte do nosso material mais analítico faz parte do pacote Premium, uma edição parruda e profunda na newsletter todo sábado, análises dos melhores cientistas políticos às quartas-feiras. Tem mais e ainda mais virá. E não é caro, são R$10 por mês ou 100 por ano. Essas assinaturas, elas pagam os salários da equipe. Hoje já somos mais de 30. Nesse setembro, que é tão importante para a sobrevivência da nossa democracia, também pusemos à venda uma camiseta. Para quem quiser vestir o seu apoio, não um candidato específico, mas aquilo que realmente nos une. A vontade de continuarmos vivendo numa democracia. Nós precisamos muito das assinaturas que vocês fazem. Assinem. Faz diferença. E esse aqui, esse é o ponto de partida. Vamos começar pelo óbvio. Embora alguns setores de esquerda às vezes pareçam pensar o contrário, há democratas em todos os lados. Algumas dessas pessoas importantes nas suas áreas que vêm declarando apoio a Lula são de esquerda. Outras são mais centristas. Alguns desses nomes são abertamente de direita. Nenhum deles, isso já devia ser óbvio, são antipetistas. Aliás, a maioria que não costuma votar no PT não é antipetista, só pensa diferentemente.
Esses todos são democratas que quiseram muito um nome alternativo para ocupar o Palácio do Planalto. Investiram pesado na ideia de terceira via. Ciro não chega aos 10 pontos, ele está parado faz um ano. Simone Tebet, ela conseguiu crescer desde o início da campanha, mas ela estacionou ali nos 5 pontos. A terceira via não decolou. Dentre os mais velhos, Caetano, Miguel Reale, César, todos têm um histórico de luta ou contra a ditadura militar, ou pela redemocratização, ou pelos dois. Aqui no último vídeo, a gente discutiu muito quais os argumentos que democratas usam para ainda assim votar em Ciro ou Simone, ou o que faz outros optarem para ir logo de Lula no primeiro turno. Nós estamos vendo um movimento desse segundo grupo. Esse movimento está claro. Eleições são sempre assim, as pessoas fazem cálculos quando chega a reta final. Sabe, o voto útil, às vezes ele tem uma fama, mas é um voto pragmático, é um voto de quem leva em consideração não só a sua preferência pessoal, mas também a ideia de que às vezes é preciso levar em conta também qual o cenário que deseja evitar muito. Mas os advogados, os políticos e os artistas, eles viram voto? Talvez a melhor maneira de pensar seja outra, não é ver esses nomes como se fossem, sei lá, influenciadores de voto. É ver esses nomes como uma parte visível de uma onda que já começou. É evidente que ela já começou. Toda eleição tem essa onda, tá? Vocês lembram, por exemplo, só como exemplo, como foi em 2018? Quando começou a campanha, Marina Silva pontuava mais de 500 pontos e tinha gente convicta de que ela iria 20 e tinha chances reais de chegar no segundo turno. Na pesquisa Datafolha da terceira semana de setembro, ela apareceu com 8 pontos. Marina terminou a eleição com 1%. Foi a mesma coisa com Geraldo Alckmin, que na época ainda era tucano. Ele terminou com menos de 5%. Agora, alguns militantes eles confundiram isso e acharam que o tamanho desses dois políticos era aquele. Não é. Na última semana da eleição, a movimentação de votos é sempre grande. Em eleições nas quais as pessoas têm convicções muito fortes a respeito do cenário que elas desejam evitar, essas ondas tendem a ser maiores. Em 2018, alguns votos úteis foram para Ciro Gomes. Era gente que desejava evitar tanto um petista quanto o Bolsonaro. A onda não foi suficiente para levantar muito o pedetista, mas ele certamente se separou do resto e se tornou um nome forte. Ele é um nome forte. E esse ano, qual o tamanho da onda? Nós vamos ter de esperar até o fim para descobrir. Sabe, essas adesões de nomes importantes são, por um lado, sintoma de que a onda já está acontecendo. Mas sempre que alguém conhecido faz um anúncio público desses, aí a conversa é reforçada. É o sinal que as pessoas têm de que a onda está em curso. Promove conversas ao mesmo tempo, ao menos entre aqueles que leem sobre política, aquelas pessoas que acompanham política. E quando esses começam a falar sobre a possibilidade de voto útil, porque vêm nomes famosos falando, aí outros que não pensam tanto sobre o assunto vão começando a pensar. A coisa vai, sabe, cascateando para baixo. Pois é, a onda de voto útil está começando a se formar. É impossível saber que tamanho ela vai ter. Mas a gente está olhando ali para o fundo do mar e vê aquela onda ganhando corpo, sabe? Essa eleição, ela vai ter emoção, gente, até o fim. O João Estevão fez essa pergunta aqui, e ela é uma pergunta importante. Dória, tudo bem? Pedro, vai. Pode me tirar algumas dúvidas? Vários analistas decretam que na próxima composição do Congresso, o Centrão vai manter ou até mesmo ampliar o seu espaço. Baseado em quê? De onde sai essa visão? Existem pesquisas que adiantam isso? Pode falar um pouco sobre elas? Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, João. Abraços. Cara, não tem pesquisa para candidato a deputado federal. A gente ia precisar de uma amostra gigante para ter um cheirinho ali de quais são os nomes, pelo menos os primeiros nomes. Seria muito difícil fazer. Agora, a gente sabe o que influencia na eleição de um candidato a deputado federal. E o que influencia, em essência, é dinheiro. Dinheiro, número fácil. Em geral, quando o número é fácil, você logo sabe que o candidato tem algum tipo de apoio do partido. Aí, quando a gente vai ver
os candidatos que os partidos estão investindo mais dinheiro, você logo percebe, principalmente nas siglas do Centrão, que não são candidatos bolsonaristas. Pelo menos não aquela turma, sabe, bolsonarista puro sangue. Eles estão investindo muito mais em candidatos que são nomes, digamos assim, tradicionais adesistas do Centrão. Aquela turma bem mais fisiológica mesmo. Então, quando a gente vê isso, a gente percebe que a estratégia dos partidos do Centrão é de reforçar não a sua bancada de extrema-direita, mas reforçar a sua bancada mais tradicional, aquela que vai entrar em qualquer governo, que vai negociar com qualquer governo. Além disso, olha, os deputados do Centrão, eles gostaram da coisa do Arthur Lira, do orçamento secreto, e querem batalhar para manter isso no próximo governo, que tudo indica vai ser o governo Lula. Então, quando os analistas falam disso, o que eles estão dizendo, na verdade, não é que a gente sabe que, porque tem pesquisas e tudo mais, que os deputados do Centrão vão ser eleitos em grande escala. O que eles estão vendo, e que está muito evidente, é que os partidos do Centrão estão investindo pesado em deputados, digamos assim, tradicionalmente do Centrão, que é um tipo de conservadorismo fisiológico ali, que está menos interessado com pautas específicas e muito mais interessado em fazer de alguma forma, né? Ou cargos, ou verbas, obras que vão puxando, tudo mais, que é o tipo de coisa que traz eleição, né? Então, por causa desse tipo de investimento, a gente percebe a estratégia dos partidos. E aí tem um outro lado, que é o próprio orçamento secreto. O que o orçamento secreto alimentou foi justamente uma quantidade imensa de dinheiro justamente para os redutos eleitorais desses candidatos. Então eles ficaram muito em evidência perante os seus eleitores como gente que traz coisas aqui para a nossa cidade, para a nossa região. Você soma essas duas peças e dá para a gente imaginar que o Centrão vem bastante forte aí. A gente não sabe, evidentemente, que tipo de bancada a esquerda vai fazer, uma bancada mais orgânica. A gente vai ter que um pouco esperar a eleição acontecer. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Por um acaso, e apenas por um acaso, esse é justamente o tema do meio de sábado. A gente vai fazer a gente está já trabalhando numa reportagem pesada que vai ser escrita pela Luciana Lima, nossa repórter em Brasília, para explicar como é que está essa movimentação toda no Congresso, para o Congresso Nacional a partir do ano que vem, como que as mudanças de regras, teve muita mudança de regra, afetou e afeta já essas eleições, e que tipo de Congresso a gente pode esperar. E sim, cara, vai ser um Congresso pesadamente Centrão. Gente, é emoção até o fim. Semana que vem tem mais, reta final começando. Até.